Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, com uma série de entrevistas com profissionais e representantes das universidades que a gente representa. Eu estou aqui com a Juliana, ela representa a UCD Languages e ela vai falar um pouco para a gente das vantagens em estudar na UCD Languages para que você possa se preparar, fazer o seu inglês e ingressar em um dos cursos de graduação e pós-graduação. Para quem não sabe, a UCD, University College Dublin, é a maior universidade da Irlanda e a segunda mais bem ranqueada no país. Olá, tudo bem? Obrigada, Paulo, por me apresentar. Então, meu nome é Juliana, eu represento a UCD. Eu estou nessa área há quase 12 anos e agora, obviamente, muito lisonjeada de estar com a UCD. E hoje eu vou falar um pouquinho mais para vocês da estrutura do campus, dos programas que a gente vai oferecer e algumas outras curiosidades. Juliana, uma das perguntas, assim, o que dá bastante credibilidade para os cursos de inglês hoje na Irlanda é a acreditação dos professores. Você poderia me falar um pouco da acreditação que os professores na UCD Languages têm? Sim. Todos os nossos professores devem ter algum tipo de qualificação, isso inclusive é norma da universidade. Eles têm que ter pelo menos um TESOL, um CELTA, um DELTA, algum tipo de qualificação que prove que eles têm a habilidade de ensinar. E isso é um dos requerimentos básicos que a gente tem aqui. Não é uma regra absoluta, mas, assim, digamos que é uma preferência nossa sempre focar nos professores nativos, preferencialmente irlandeses, exatamente pela questão da cultura, de estar na Irlanda, para o aluno realmente ter uma imersão na cultura da Irlanda. Mas, de qualquer forma, nós temos uma certa flexibilidade nesse ponto, porque a gente já teve professores assim que eram muito bons e eles não necessariamente eram irlandeses. E às vezes nem nativos da língua inglesa, então isso já aconteceu, mas geralmente não é o que nós temos. O que nós temos geralmente são os nativos mesmo. Então essas são os dois principais pontos que a gente foca quando a gente tem os professores. E tem coisas internas também da universidade, que é mais a questão assim do compliance, health and safety, criminal records, coisas do tipo, né? Que isso é uma questão interna mesmo, para ter certeza que a gente está trazendo as pessoas corretas para trabalhar com a gente. Não, perfeito. Mas e a diversidade dos alunos? Você poderia comentar sobre essa diversidade, principalmente em relação a nacionalidades dentro do campus na UCD? Tá, então nós temos um mix de nacionalidade diferente dependendo do curso. Então, por exemplo, durante o verão, a maioria dos nossos alunos são europeus, no caso, italianos, franceses e espanhóis. Essas são as top nationalities que a gente tem. E as outras top nationalities são coreano e japonês. Aí tem alguns do Oriente Médio, brasileiro já tivemos, mas muito pouco. E no Academic English, que é o curso que acontece na baixa temporada, nós temos a maioria árabe. Então, a primeira nacionalidade que nós temos, a campeã é white. Okay. Não, como é que fala isso em português? White, Então, white é a nossa primeira nacionalidade. Aí a segunda é Arábia Saudita. E depois vem japonês, coreano e alguns da Europa. Do South America, na América do Sul, não temos muito ainda, por incrível que pareça. Em que os alunos vão se preparar e qual é essa diferença do Academic English para uma preparação para o IELTS, por exemplo? O Academic English, ele é mais focado na preparação para um curso superior que é ensinado em inglês.
né? Então, muita gente confunde isso. Eles acham que Academic English e a preparação do exame é a mesma coisa, mas é bem diferente. Então, Academic English, eles vão aprender habilidades, por exemplo, para fazer apresentações, que isso é muito comum durante o curso superior, eles têm que fazer várias apresentações. Então, isso é um dos módulos. Eles vão aprender a fazer dissertação, vão aprender o vocabulário da universidade, então, o vocabulário usado no ambiente acadêmico. E, enfim, então eles vão aprender vários módulos em preparação ao que eles vão fazer no curso superior. E a preparação do exame, nesse caso o IELTS, que é o que a gente tem, ele é especificamente um curso para preparar o aluno para fazer o exame, nada mais. Então, ele vai fazer o preparatório do IELTS, por exemplo, com a gente, que é um curso que nós temos tanto no verão quanto fora do verão. E ele pode fazer esse curso se ele quiser fazer o exame no final. Uma notícia também é que na UCD nós somos um IELTS Exam Center. Então, o aluno ele pode fazer o exame conosco, campus, e o valor é €200. E eles podem fazer no final do curso. Então, eles podem, por exemplo, fazer o Academic English de manhã, adicionar a extensão à tarde para fazer o preparatório do IELTS 2 vezes por semana. Então, eles aprendem os 2 cursos, né? Eles vão fazer os 2 cursos ao mesmo tempo. E no final, eles fazem o teste, no final do curso. É só em relação aos intakes da data de início do Academic English e do preparação pro IELTS. São datas específicas, né? Porque nós seguimos o calendário da universidade. Então, nós não temos início toda segunda-feira, como algumas escolas de inglês fazem, né? A gente tem que realmente seguir o calendário que é nos dado de acordo com o que a universidade faz. Então, o nosso primeiro intake do ano seria no dia 31 de agosto. Basicamente, o aluno que quiser iniciar no dia 31 de agosto, ele pode fazer o curso menor ou ele pode fazer o curso de longa duração. E o curso de longa duração é de 25 semanas, que pode ser Academic English, começando no dia 31 de agosto, ou General English, começando no dia 7 de setembro. Então, o General English são 5, 10, 15, 20 e 25. São essas opções, 5 opções. Ok. Começando no dia 7 de setembro. E o Academic English, as opções são 10, 15 e 25 semanas. Em relação ao Academic English, o curso de 25 semanas, ele dá direito ao visto de estudante na Irlanda também? Sim, então todos os cursos que a gente tem de 25 semanas, tanto o Academic English quanto o General English, eles dão o visto de 8 meses, que é o que dá o direito ao trabalho, né, o Stamp 2, Yeah. e dá as férias de 2 meses no final. O Academic English, ele isenta, de certa forma, o Foundation Year para aqueles que querem fazer uma graduação na UCD? E depende do aluno. Brasileiro, geralmente, consegue o Direct Entry, mas não é garantido. Eu sei, depende da nota, né? Isso, depende de alguns fatores. Mas, por exemplo, se o aluno tem as grades da high school, no Brasil, por exemplo, ele nunca estudou inglês antes, ou as notas deles não atendem os requisitos mínimos, nesse caso ele vai ter que fazer o foundation. Mas isso é uma coisa que pode ser diferente, é uma coisa que só os admissions ali, o departamento de admissões pode decidir. Sei, não tô ciente. Mas geralmente, quando o aluno aplica para um curso superior, ele tem que ter o exame, não importa ou quanto tempo ele passou estudando, ele vai precisar do exame de qualquer forma. O exame de proficiência, né, que você quer dizer. O exame de proficiência, que é a única forma de provar o nível dele. Porque só pelo curso, o curso em si, né, as aulas, ela não prova o domínio da língua para o aluno. O que realmente a gente precisa de uma documentação, de uma coisa documentada. E a única forma de documentar é através do exame. Você mencionou a questão das acomodações, né?
Você falou da casa de família, de residência. Os alunos, eles não podem ficar no campus durante o verão, mas e fora do verão? Existe a possibilidade de alunos ficarem em residências da UCD fora do verão? Fora do verão, através da UCD, a gente oferece homestay, mas se os alunos definitivamente querem ficar em residência, a gente pode recomendar uma empresa que faz acomodação em Dublin, de confiança, inclusive, mas a gente não pode intermediar o processo. A gente pode Entendi. o nome, os contatos, e o aluno, ou a agência, né, pode intermediar o processo entre a acomodação e o aluno. Por que o aluno escolhe a UCD para fazer o seu curso de inglês, seja General English ou Academic English? Por quê? Por que a UCD? A UCD ela é a maior universidade da Irlanda. Ela é localizada numa área muito segura de Dublin. Inclusive, nós temos 24 horas de segurança CCTV, né, câmeras de segurança no campo, o que deixa o aluno que está vindo de fora muito mais confortável. Isso seria o segundo ponto. O terceiro ponto é que se ele vai ficar, por exemplo, na residência durante o verão, na residência do campus, ele não tem que viajar. São 10 minutos só de caminhada entre a residência e a sala de aula, o que facilita muito o dia a dia do aluno. Uhum. E, acima de tudo, a UCD é referência de educação. É uma das melhores universidades do mundo. E acho que, em geral, a estrutura que nós temos dá ao aluno mais oportunidades de encontrar outras pessoas, de aprender uma nova cultura. Eles vão ter acesso, por exemplo, ao lounge da universidade, se eles quiserem estudar. Então, eles têm um espaço muito mais apropriado para o aluno. Inclusive, eles nem precisam ficar no lounge, se eles não quiserem, porque a gente tem lagos, nós temos áreas para andar de bicicleta, nós temos áreas de esporte, e os alunos eles podem usar essas áreas. Agora, se eles quiserem, por exemplo, acessar a academia da universidade, que tem uma piscina olímpica dentro, tem um valor que eles têm que pagar por semana, se eles quiserem tornar-se membros. Não é obrigatório, mas se eles quiserem, eles têm tudo ali no campus. Então, eles podem, por exemplo, ir para aula de manhã, fazer uma atividade à tarde, porque a gente também faz as atividades, né? A gente providencia tudo. Uhum. E eles podem depois, mais para o final do dia, ou no dia que eles não estiverem fazendo atividade, eles podem usar a estrutura do campus. É uma coisa que, geralmente, as escolas de inglês não podem oferecer. Então, a nossa estrutura definitivamente faz uma grande diferença para os alunos. Aqui a gente tem muito aluno de todo lugar do mundo ali, né? E não é só não nativo. Nós temos também um monte, por exemplo, de ingleses, tem os irlandeses, né? Que são os alunos que a gente chama de domestic students. Uhum. Então eles vão estar em contato com tudo isso, principalmente fora do período de verão. Essa seria a minha próxima pergunta, né? Se existe alguma interação entre os alunos de língua inglesa, da academia de inglês, com os alunos que fazem uma graduação ou uma pós-graduação. Se existe alguma certa interação entre eles. Não é uma coisa planejada ou programada, Uhum. coisa que existe a possibilidade, porque o campus tem muitos ambientes diferentes, o que de uma forma facilita a interação entre os alunos. Nós temos, por exemplo, 15 cafés, tem restaurante no campus, né? Então tem tudo, eles têm tudo ali. É como se fosse uma cidade pequena, né? Então como se fosse uma vila. E aí eles podem sim ter interação com outros alunos que estão fazendo o curso superior. Atividades extracurriculares, que é uma coisa que algumas escolas de inglês oferecem como um diferencial. A UCD Language tem
esse tipo de atividades extracurriculares? E quais seriam? Sim, temos. Nós fazemos, por exemplo, aula de conversação, a gente faz aula de public speaking, né, para aprender a falar em público, que é um dos skills que é importante hoje em dia, principalmente para o trabalho. Aí nós temos entrevista, né, então é como, por exemplo, se comportar numa entrevista, que nós temos o Career Workshop, né, que é basicamente parte do nosso calendário de atividades. Então, temos sim várias atividades extracurriculares, que é parte do nosso social program. Tá? Então, eles podem escolher tanto a atividade de, por exemplo, no Dublin Castle, que é um tour, quanto escolher um workshop dentro da universidade à tarde, depende do calendário, das datas e tudo mais, mas a gente tem com bastante frequência os workshops também. Muito obrigado, Juliana, muito obrigado aí por nos atender, por esclarecer muitas dúvidas que os alunos têm, e a gente espera enviar um número de alunos para você, né, para que eles possam chegar à graduação ou à pós-graduação em uma universidade de prestígio na Irlanda. Com certeza. Muito obrigada, Paulo, pela oportunidade dessa entrevista. Eu espero que tenha ajudado os alunos. Mas, de qualquer forma, estamos aqui abertos a perguntas, caso eles ainda tenham alguma coisa que eles queiram saber. E aguardamos os alunos na UCD. Absolutely. Se você tem qualquer pergunta, manda para a gente, que a gente entre em contato com a Juliana. Ela vai estar disposta para te ajudar. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.